Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde vamos fazer aqui, galera, uma reação em corte da imprensa esportiva do Brasil aí, reagindo a Endrick, né, falando um pouquinho sobre a situação dele, e Danilo também expõe na coletiva sobre Endrick e Casimiro. Que treta é essa? Vamos ver a fundo tudo sobre isso. Então, sem mais enrolação, hein, galera, fica agora aí com o vídeo. Posso jogar um minuto? É sério? Agora, em relação ao Endrick, nós jornalistas, a classe jornalística, já perdeu uma oportunidade de descobrir nos bastidores o que de fato aconteceu para o goleiro Fábio nunca ter tido uma oportunidade importante na seleção brasileira e está deixando o bonde passar pela segunda vez ao não descobrirem o que existe por trás dessa rejeição ao Endrick. Porque teria que vir à tona, alguém deveria descobrir, alguém precisava vasculhar os bastidores da CBF, da seleção brasileira, e que não é possível que todos nós, brasileiros, sejamos tão burros e ignorantes e não entendermos de futebol, e só quem tá lá no comando... Porque quando o Ancelotti foi perguntado sobre o Endrick na entrevista coletiva, ele foi curto e grosso e falou que não ia falar sobre o jogador individualmente. O que ele já fez outras vezes, ele já falou sobre jogadores individualmente, então ele não queria falar. A verdade, a gente não sabe ainda por que ele não bota o Endrick pra jogar, tá? Por que o Endrick não lutou contra o Marrocos, por que o Endrick é tão preterido, tá bom? Não tem como, tá? E assim, de novo, eu estou muito decepcionado com o trabalho do Ancelotti na seleção brasileira, tá? Muito. Eu não esperava isso desse treinador. Um treinador com tanta história, com tanto... tão vitorioso, né? Um treinador que no Real Madrid, o último trabalho dele no Real Madrid, por exemplo, trabalhou com diversos brasileiros muito talentosos, que ganharam campeonatos pra eles sendo diferentes, improvisando, sabe? Sendo tudo isso que falou, que a comissão técnica está reclamando do Endrick, o Ancelotti ganhou campeonatos assim. Então, isso é uma mentira, não tem cabimento, essa conversinha, essa historinha sobre o jogador, tá? Então assim, o trabalho do Ancelotti é bem decepcionante, gente, porque a gente começa a Copa do Mundo sem nada. Acho que esse é um tema, é um outro tema também que a gente fantasia muito nesse caso, né? Até, obviamente, teve a entrevista do Casimiro, onde ele falou de alguma forma que provavelmente possa ter dado margem para interpretação, é justo, então cabe a nós também, quando a gente senta nessa cadeira ou quando a gente vai usar a nossa voz, se comunicar da melhor maneira e da maneira mais clara possível. Agora, o Endrick é um jogador muito importante, é uma joia rara que a gente tem no futebol brasileiro, entendeu? É um jogador que tem uma potência de perna muito grande, um poder de decisão muito grande, é um jogador que tem estrela, meu amigo, que acontece as coisas, você não sabe por que ele faz gol. Então, assim, é um cara que pra gente, a gente quer ter ele perto. Hoje no treino, quando vocês já não estavam, ele teve lances e fez gols que você fala, cara, esse moleque... Ontem ele deu um chute quase na net, quase tirou o moleque do treino. Assim, é um tipo de jogador que a gente quer ter e que a gente espera que possa ter o maior protagonismo possível dentro da seleção brasileira, entendeu? Eu sempre falei algumas vezes que tudo que acontece, muitas vezes, não é pra mim, ou pro Casimiro, ou pro Neymar, ou quem é que seja, não. Obviamente nós temos a nossa parcela, mas, meu amigo, é a última chance que nós temos. A seleção brasileira continua com toda essa galera, entendeu? E o que a gente puder e que a gente tiver ao nosso alcance para poder fazer com que eles se sintam realmente importantes, que eles sintam que esse espaço é deles, a gente vai fazer, meu. Entendeu? A gente vai fazer, porque o Endrick vai ser importante pra gente na Copa do Mundo. E no outro dia ele não entrou porque o Mister decidiu, porque talvez o Bruno sentiu um pouquinho no final e teve que colocar o Danilo Santos, eu não sei, entendeu? É um jogador que vai ser importante pra gente, e isso eu falo muito com ele, eu falo, mantenha a cabeça fresca, que a hora que você entrar, que seja 5, 6, 10, 20 minutos, meu amigo, tu vai botar a bola pra dentro, e aí é o seu nome e nós estamos lá te apoiando, te ajudando, beleza? Gostaria de saber o porquê o professor Ancelotti não dá uma oportunidade para o Endrick. Haja visto, o Endrick ele entra no segundo tempo do jogo no Maracanã contra o Panamá e juntamente com seus companheiros que entraram, mudaram completamente o jogo do Brasil. O Endrick entra no jogo contra o Egito e muda completamente. Gente, todos os jogos. Ele tem uma estrela, eu falei com o André, falei assim, gente, nem que seja 7 minutos, tem que colocar o garoto, porque o garoto tem estrela. A bola tava passando ali, não chegava tanto, mas a bola tava passando, cara. Você tem que ter um jogador que faça gols na seleção brasileira. Um jovem, ainda jogando no futebol brasileiro, que é um futebol super competitivo, difícil,
e participar de título importante no Brasil, como foi o Campeonato Brasileiro, de ser protagonista no Brasil. Sai do Brasil, vai pro Real Madrid, as poucas oportunidades que tem, faz gol. Chega na seleção brasileira, faz gol em Wembley, faz gol contra a Espanha jogando no Santiago Bernabéu. Vai pro Lyon e ajuda o Lyon a fazer uma ótima temporada. Credencia inclusive o Mourinho, né? Eu já vi entrevistas do Mourinho falando assim, não, eu quero que ele volte. Vai voltar pro Real Madrid. Para mim ele já tá nessa prateleira. Agora, basta ele fazer de repente uma ótima Copa do Mundo quando tiver, e vai ter oportunidade, para colocar em prateleira dos fenômenos. Mas para mim já tá na prateleira dos craques. Tem como você deixar de fora, numa Copa do Mundo, um cara assim? O velho já tinha dito na coletiva passada que ele não ia levar o Endrick. Ele deixou entender, falou, muito novo, tem outro ciclo, não sei o que, o Bob bababá, o Bob isso, o Bob aquilo. Toda vez que o Endrick pisa num gramado com a camisa da seleção brasileira, algo acontece, irmão. Seja contra a Inglaterra e, sei lá, foi Espanha, não foi? Que ele também causou alguma coisa lá. Eu nem achei que foi muito pênalti ontem. O contra-ataque que ele puxou, o passe pro Martinelli também, não foi lá essas coisas, não foi, mas ele causa alguma coisa. Tem como você deixar de fora numa Copa do Mundo um cara assim? Porque a Copa do Mundo ela precisa de momentos mágicos, coisas acontecem, e ele é um cara que traz isso, velho. Ele faz a coisa acontecer, ele não tem medo, ele arrasta, ele vai pra cima, ele dá porrada, ele briga com o zagueiro, ele é menor que o zagueiro, ele vai em cotovelo e é perna pra todo lado. Tem como deixar um cara desse de fora da Copa do Mundo? Eu não acho que existe uma conspiração contra o Endrick pra ele não entrar. Eu não acho que o Ancelotti odeie o Endrick. Eu acho que ele não quis queimar o menino num jogo que as coisas estavam dando muito errado pra gente. Muito, muito, muito errado. Eu também não sei se eu tivesse ali na linha, se eu teria colocado o Endrick. Eu acho que eu teria colocado o Ryan antes dele, porque o Ryan é mais forte, mais rápido. Mas eu sairia com o Endrick no próximo jogo. Eu acho que eu já sairia com ele contra o Haiti. Mas eu não sei se eu teria colocado também. Porque tava dando tudo muito errado. E a gente precisa fazer uma menção muito honrosa a Fabinho. Todo mundo torceu o nariz pro Fabinho. O Fabinho arrumou nosso meio campo. O Fabinho jogou pra caramba, fazendo o mais básico, arroz com feijão. Ele parecia o Busquets perto do Casemiro. Então, é isso que eu... Porra! Eu me perguntei, será que a régua não tava tão baixa? E aí o Fabinho fez apenas o feijão com arroz e aí valeu? Meu Deus, parecia o Busquets. Ele arrumou. E o Danilo, que todo mundo torceu o nariz, jogou lá de terceiro zagueiro, porque ele praticamente não passou do meio campo. Mas quando precisou do Danilo, ele tirou todas as bolas, ele bloqueou o chute. O Danilo, o nosso Danilo do Flamengo, tava lá, meu. E entrou e nos ajudou. E melhorou nosso lado direito. A gente melhorou com o Fabinho e com o Danilo. Agora, eu também não teria colocado o Endrick nesse jogo do Marrocos, tá? Eu também não. Você teria colocado, Canidinho? Você sempre colocaria? Sem dúvida. Sem dúvida. Esse não. Eu teria colocado simplesmente porque não estava funcionando o Rafinha. Você teria colocado no Rafinha. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de vídeo aqui no canal. Vimos aí imprensa, né, brasileira aí de todo o Brasil repercutindo um pouquinho sobre a situação de Endrick, né? E com o Endrick ele vem entrando bem nas partidas, mas quando é para começar o jogo, até para ajudar a seleção ali, né? Ancelotti não vem colocando ele, né, em jogos essenciais, né? Jogador aí que não é tão novo assim, tem 19 anos, galera. E tem outros jogadores ainda na Copa do Mundo, sendo principais jogadores de 18, 17 anos. Só para lembrar, Mbappé ganhou a Copa do Mundo com 18 anos. O jogador do meio de campo do Marrocos tinha 18 anos. Então, não tem essa desculpinha que ele é muito novo. Ele joga no Real Madrid, já jogou no Lyon, ganhou títulos pelo Palmeiras. Então, não tem isso de não. É jogador, se foi convocado, tem que estar jogando. E se ele é o melhor, tem que ir para a frente da fila, não para o fim da fila. Essa é a minha opinião. Qual é a sua? Comenta aqui embaixo, tem seu like, se inscreva no canal, galera. E até o próximo vídeo.